Muito boa noite aos amigos internautas e que nos acompanham todas as semanas no nosso programa Varrendo a Redação. Hoje, como sempre fizemos todas as semanas, nós trouxemos um ilustre convidado. Hoje, a nossa ilustre convidada é a doutora Maria Inês Sibio, psicóloga, né? Já participou dos nossos programas, ainda que o nosso estúdio era muito modesto, né? Modesto tem um elogio, porque ele estava ruim, e ela ainda se lembra da Dona Preta, mas ela tem sempre lembrada, porque depois do seu programa a gente controlou os acessos, foi assim, bem importante. E ela sempre nos vem com aquele jeito, né? De excelente profissional e trazendo aconselhamentos, explicando, esclarecendo. E de novo nós trouxemos um tema que as pessoas nos cobram para ser tratado, que é a doença do século, a depressão, né? Nós vamos falar hoje sobre depressão, nós vamos falar sobre suicídio, né? E por incrível que pareça, parece moda o suicídio, né? Nós vamos falar um pouco de família. No outro programa, a doutora Inês deixou uma mensagem muito bonita sobre a importância da família, sobre a importância dos meios de comunicação, dos cuidados do meio de comunicação. Doutora Inês, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, boa noite a todos, ou bom dia, não sei como é que é. E se tratando de internet, internet hora, é qualquer hora. Vamos né? assistir aqui de madrugada. Boa madrugada, noite, boa manhã. Domingo, sábado, né? Tudo bem. Isso. E nós iniciamos o nosso programa lhe perguntando, como a doença do século, na verdade, o que é depressão, sim, como é que a gente descobre que alguém está em depressão? Uhum. Bom, a depressão realmente, como tu diz, é considerada a doença do século porque hoje se fala mais abertamente, hoje as pessoas não têm preconceito de falar eu estou deprimida, eu sou deprimida, meu pai é deprimido, né? Hoje é uma doença que já está esclarecida na maioria das vezes. E é uma doença que tem tratamento, que é super importante a pessoa poder procurar ajuda quando sente essas características. Existe 3 níveis, a doença leve, média e grave, gravíssima ou crônica, né? Então, na depressão, a pessoa está num sofrimento muito intenso, quer dizer, depende da intensidade, colocando nesses 3 níveis que eu coloquei aqui para vocês. A depressão, a pessoa perde a vontade, então ela mexe com o humor, é uma doença afetiva, é uma doença do humor, afetiva, do humor. A pessoa perde a vontade de fazer as atividades, né? E perde a energia. São as 3 características importantes. Então, perde a energia, a capacidade de fazer as atividades e o humor baixo, o humor depressivo, o humor com sentimento de menos-valia. Então, às vezes desenvolve culpa, às vezes desenvolve sentir-se angustiado, e isto mexe muito com a pessoa. Quando se fala em humor, se fala um humor baixo, não existe também vários tipos de depressão. Existe a depressão bipolar, que é uma outra característica, né? Junto com a depressão tem a parte mania, que é a parte da euforia, né? Mas vamos agora nos ater a esta pergunta da depressão. A pessoa sente falta de ânimo para tudo, né? Ela entristece, as coisas não têm mais a mesma graça para ela. Ela tem sono perturbado, acorda muito cedo de manhã, acorda à madrugada, fica horas e horas rolando na cama. Ela não se alimenta mais direito, né? Isso eu estou falando uma depressão que é grave, que a pessoa às vezes fica num quarto escuro, fechada. Existem as depressões mais leves, que às vezes são confundidas com tristeza. Então, a tristeza, hoje o que eu percebo, Marcos, é que as pessoas não querem mais ficar tristes. E a tristeza faz parte. A tristeza, a alegria, a tristeza,
Inveja, felicidade, tudo faz parte. Nós temos um complexo de sentimentos. E às vezes a pessoa não quer mais ficar triste. Então, se aconteceu alguma coisa no trabalho, um namoradinho largou, o outro filho está com problema na escola, eu tô deprimida. Não, às vezes é tristeza. E a tristeza a gente tem que enfrentar. Não, nem sempre é uma depressão. Então, às vezes a depressão leve é confundida com tristeza. Então, as pessoas têm pouca paciência de tolerar a tristeza. Então, e toma um remedinho, né? Toma um remedinho antidepressivo que é medicado, às vezes inadequadamente, aí se sente bem, leve, tranquilo, mas às vezes com isso não enfrenta o problema que está passando. E isso é importante a gente considerar, que a tristeza tem que ser vivenciada porque, vamos dizer, uma perda de alguém. É lógico que a perda de alguém, ou a perda de um emprego, ou uma decepção com um amigo, decepção com alguém, ela causa tristeza. Então nós temos que passar por isso. Se essa tristeza se prolonga, num caso, cada vez piorando, 2, 3 meses, bom, então já está sendo considerado um quadro. O depressivo é um quadro depressivo, não é uma tristeza eventual, né? Então isso é importante a gente considerar, porque senão um dia a pessoa entra em depressão de verdade, não tem mais medicação para isso, porque ela já usou tudo que precisava, né? Então nesse caso, quando é uma tristeza, quando a pessoa não consegue resolver sozinha, aí sim precisa de procurar uma ajuda. Às vezes a terapia é super importante para poder trabalhar essas áreas que estão em dúvida, com dificuldade, né? E doutora Inês, hoje temos recurso para tudo. Hoje tem. E a depressão resolve a química ou não é bem assim? Sim. O quadro depressivo, ele tem características químicas e às vezes hereditárias, né? E emocionais. Então, às vezes, a depressão, ela eclode sem motivo aparente nenhum, por um motivo químico, por um motivo hereditário, né? E às vezes ela só aparece quando alguma coisa atrapalha o dia a dia dessa pessoa, uma perda importante, uma frequência muito grande de sentimentos tristes, né? Então pode aparecer a depressão, mas ela tem praticamente 50% é químico, e esse químico é tratado com medicação, e a outra parte, os outros 50% é o aspecto emocional, né? Então, nós temos que ver, isso é um complexo de tratamento, não é alguma coisa... E esta parte química, isso foi descoberto há pouco tempo, assim, quer dizer, pouco tempo. Dentro da minha formação foi descoberto, não vou dizer quantos anos, eu sou formada, né? Mas foi descoberto que a depressão tem uma parte química. Antes simplesmente os depressivos eram dopados, né? E ninguém entendia, eram colocados em hospitais psiquiátricos, né? Quando era muito grave. E hoje tem tratamento, e a pessoa mantendo esse tratamento, ela pode viver muito bem, né? E nós, doutora Inês, nós vemos ainda, eu pelo menos mais velho, né? Bem mais velho, a gente conheceu verdadeiras desgraças, né? Porque era um doente, ou era levado para o Pinel, ou era levado para São Pedro, ou amarrava em casa, ou dava um choque, ou dava um vale e dopavam aquela pessoa, e só piorava a situação deles, né? Como é que a família... e hoje muda totalmente a noção, né? E muitos suicídios se deram também por causa disso, né? As pessoas terminaram com a vida porque acharam que aquilo ali era o fim do mundo, que aquilo ali... Para ele era o fim do mundo. Exatamente, né? Para ele era. E que ela não via mais graça na vida e tal. Como é que a família pode ajudar? Como é que a família intervém e auxilia? Porque às vezes a pessoa se introspecta e nunca não sai daquilo, né? Sim. Vai para o quarto escuro e não quer sair. Sim.
Tá, então essa história, como eu digo, que dentro da minha formação, em termos de estudante e formada, houve toda esta mudança global, né? Antes realmente davam vários, os doentes ficavam nos hospitais psiquiátricos, jogados num canto, babando, né? Porque não conseguiam, nem sabiam direito, eram pessoas que viravam uns seres humanos assim, sem ter noção nenhuma, porque não existia nada. Aí o americano inventou o Prozac, né? Uma revolução. Uau! O Prozac foi assim o máximo dos máximos, né? E através do Prozac, então, aí hoje tem 60, 70 medicamentos antidepressivos, não é? Cada vez melhores, com menos efeitos colaterais e tal. Mas o Prozac, ele tirou o deprimido da crise, ele tirou dos hospitais o deprimido, né? Porque as pessoas não sabiam o que fazer com essa pessoa em casa. Ela dali puxava uma outra doença e os hospitais eram tratados assim. Choque elétrico, sim, dava muito, porque era uma forma de mexer com o cérebro e fazer uma reação, né? Era o último caso, era uma coisa assim, a pessoa tinha que estar muito mal, muito cronicidade, uma cronicidade muito grande. Então hoje a gente evita essa cronicidade. Hoje a medicação é fantástica nesse sentido, né? E hoje o conhecimento e as informações são o que trazem os benefícios, né? E ninguém mais tem tanta vergonha de dizer que é deprimido, né? Hoje a informação ajudou muito. Isso é uma coisa fantástica sem dúvida. Na minha geração aí. Ah, sem dúvida. Mas em todos os casos deve ser acompanhado por um profissional. Sim, sim. Quando é depressivo, né? Que eu disse que às vezes a gente se confunde um pouco, o leigo se confunde um pouco com tristeza, não quer mais sentir tristeza. Mas todo caso tem que ser acompanhado com um profissional e a pessoa tem que confiar que existe solução para isso. Existe medicações, existe terapia para ajudar as pessoas. Às vezes a pessoa não consegue sair sozinha disso. Aí o auxiliar tem que ser a família de apoio, né? Então a família tem uma importância muito grande nisso. A família precisa se dar conta que quando aquele familiar não está mais conseguindo dar conta de si, não está podendo responder por si, a família tem que atuar. Se precisa internar num hospital psiquiátrico, que seja, porque geralmente são tratamentos mais curtos, não é um depósito como era antigamente, mas a família tem que intervir, porque existe grandes riscos também, né? Riscos de adoecer outras partes do corpo com somatizações, risco de suicídio, risco da pessoa viver mal, né? Então, para que deixar uma pessoa viver mal se tem recursos para isso? E a depressão hoje tem tratamento, quanto mais próximo dos episódios, melhor, né? Mais chance a gente tem de ajudar, né? Mais chance tem de ajudar. E a família precisa se dar conta disso, ela precisa ajudar, precisa dizer, não, tu não está respondendo por ti, quem vai fazer isso somos nós, né? E depois a pessoa fica grata, né? Porque ela conseguiu ser ajudada, ela não está podendo responder por si. Neste caso, a automedicação é extremamente perigosa. Um erro e aprofunda o problema. Sim, toda automedicação é perigosa, porque nenhum remédio é totalmente bom para tudo, ele sempre tem efeitos colaterais. E a depressão, ela mexe com o cérebro, a gente não pode simplesmente, a minha vizinha está tomando fluoxetina, eu também vou tomar fluoxetina. E claro que vai se sentir um pouco melhor, porque tira daquele estado de desânimo, tira daquele estado de apatia, mas essa apatia, esse desânimo, todos nós temos. Nós podemos tentar enfrentar isso no dia a dia, né? Então não é por eu estou chateada, eu estou deprimida, nem sempre é depressão. Depressão é o quadro todo, com todas as características que levam a essa doença. A gente não pode confundir com
né? E tomar, isso eu vejo muito, mas quem é que está indicando a tua medicação? A minha vizinha toma e acha muito bom, se sente muito bem, eu também estou usando, né? Então, mas não pode, não pode. Cada caso... Cada caso é um caso, né? Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com a doutora Marinês Sibila e nosso programa Varrendo a Redação. Um minutinho.